Será que o fotógrafo consegue ficar rico com fotografia sem contratar ninguém? Fala, fotógrafo! Bem-vindos ao Papo Go Image. E hoje eu tô aqui com eles, Contrato Santos e o chefe, Cris. E aí, cara, tudo certo? Tudo certo, cara. Empolgado por esse primeiro episódio, né? Da série aí de Papo Go Image, porque, cara, é algo que a gente conversou bastante nos bastidores. Eu acho que isso vai dar uma diferença enorme, não só para os nossos fotógrafos, mas para a Go Image, né? Então, De cara, já falando pra você que se você confia, gosta, aprecia a Go Image, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Cara, comenta, a gente quer ver o teu comentário. Confere se tá escrito. Cara, tem o seguinte, né? O Papo Go Image, ele só acontece porque tem outras pessoas envolvidas. Então tem tudo a ver com o que a gente vai falar nessa pauta aqui, cara. A gente tava conversando, cara, eu não conheço nenhum fotógrafo de sucesso que não tem pelo menos uma pessoa ajudando. Tem alguém à cabeça de vocês aí? Alguém que é um fotógrafo que não tem ninguém ajudando, cara? Cara, a gente falou que o Sérgio Nogueira, pelo menos no podcast, ele falou que ele trabalha sozinho. Ele não falou que ele trabalha sozinho, essa é a questão. Ele falou que ele que fotografa e ele edita tudo. Eu não sei se tem algum ponto dentro do trabalho dele que, né, tem alguém fazendo. E é um negócio que o fotógrafo não se toca. E eu me toquei há um tempo atrás e agora eu tô até resolvendo esse problema na minha empresa, eu posso falar sobre isso depois. Quanto o tempo que a entrega não relacionada só à edição toma. Gerenciamento de arquivo, mandar para cliente, mandar para impressão, receber da impressão, fazer a embalagem, avisar o cliente, mandar o motoboy buscar e tal. Todas essas entregas aí, elas demandam muito mais tempo, eu acho que a edição até, inclusive. Dependendo do tipo de trabalho e o fluxo e a quantidade de trabalho que o fotógrafo tem. Então, tu pensar que fotografar é só, sei lá, atender no WhatsApp, fotografar e editar, cara, eu desconfio que essas três coisas tomam, sei lá, no máximo 60% de tempo do fotógrafo. mas e deixa eu perguntar uma coisa agora, já aproveitando. Vocês que... A gente lida bastante com fotógrafos, mas a gente não tá lá no dia a dia, né? Tipo assim, recebendo arquivo para edição, aquela história toda. Mas o que, na opinião de vocês, é indispensável que seja responsabilidade do fotógrafo? Tipo, cara, isso aqui é o fotógrafo que tem que fazer, não é... Por mais que eu contrate alguém, isso aqui tem que ser a minha parada. O que é indispensável que o fotógrafo precise fazer? Fotografar e vender. Fotografar e vender. Fotógrafo que E ganha dinheiro. o financeiro, vocês não acham importante? Cara, o financeiro, eu acho que o financeiro... Isso é uma boa pergunta, velho. O financeiro, se tiver uma forma de fazer uma conciliação, entende? Isso não é propaganda, né? Mas se o cara usar, sei lá, o Banco Inter, e pelo menos fizer a aprovação dos pagamentos, e ele, quando ele estiver aprovando os pagamentos, se ele olhar e ele tiver pelo menos um entendimento do que ele está aprovando, eu não acho que ele precisa estar em cima. Ele precisa criar a rotina de pagamentos e principalmente recebimento, né? Porque o fotógrafo gosta de levar um golpe que não tá no gibi, né? É. O fotógrafo para cobrar é um cara que ele não é muito bom, né? Ele não é muito bom disso. Mas o financeiro eu não vejo. O que eu vejo mesmo é relacionado à venda, cara. A venda e a fotografia eu acho que é indispensável, né? A fotografia, obviamente, né? Porque é o fotógrafo. Mas a parte da venda eu acho que é o motor do negócio, né? Tá, mas quando o cara chega num ponto que o volume é tão grande que ele não consegue, ele precisa de alguém para estar nesse primeiro filtro dos contatos que chegam, né? Essa é uma realidade também. Pô, um estúdio, o cara vai lá e faz, sei lá, 60 ensaios a cada 10 dias, assim, um cara que tem um fluxo gigantesco. Esse cara não vai conseguir estar no WhatsApp. Tem uma mentorada nossa que, cara, ou ela vai pro WhatsApp ou ela vai fotografar. Mas essa já tem funcionário. Essa pergunta que eu fiz. Existe um momento que o cara tem que desgrudar da venda um pouquinho. Mas aí que tá o detalhe. Esse primeiro atendimento seria o que a gente chama de SDR no fluxo comercial, né? Venda, né? Essa parte da qualificação, a primeira parte da venda. Essa primeira parte da venda, se bem configurada, dá para fazer até com inteligência artificial, um N8N e tal. O que me preocupa nisso é o cara delargar. Sabe o que é delargar, Cris? Sei porque, vou te falar bem sinceramente, em alguns momentos eu já fiz isso. Até entender bem a diferença do que é delegar e delargar. Cara, e dá merda, né?
Dá merda. Explica pro fotógrafo médio aí, da tua visão, o que é delargar. Cara, delargar é quando tu passa uma tarefa sem dizer aquilo que tu espera dela, aquilo que tu simplesmente diz, faz aí, entendeu? Tu meio que tu não deu o gerenciamento necessário para que essa tarefa aconteça de acordo. E aí outra coisa, também não é só o problema do delargar, o problema é tu não olhar para aquilo que tu delargou. Tipo, tu pressupõe que está feito, mas tu não deu a instrução correta e tu não olha. E aí tu vai ver a merda tá feita. Que tu falou uma coisa, o cara entendeu outra, porque tu não falou direito, e a comunicação normalmente tá a responsabilidade de quem fala e não de quem escuta, né? Isso então, é importante. É verdade. E aí, e outra coisa, né, tá, disso tudo que eu falei, o que tu entendeu? Acho que essa pergunta ela é matadora. O que tu entendeu disso, né? No final e do aí, processo, quando o cara tá terminando de explicar pro cara o que ele tem que fazer. Quando tu está, de fato, delegando, né? Tá, e o que tu entendeu? Eu entendi isso. Não, então vamos alinhar isso aqui. O que eu quero te falar é isso. Agora, quando tu fala as coisas assim, meio... vai lá e faz, né? Não, resolve aí, né? O resolve aí para te se livrar daquela tarefa, é onde normalmente acontece. E aí, se tu tá falando de áreas sensíveis como financeiro, como a própria venda, que eu acho que é uma área sensível, e não acompanha o processo, aí a gente tem problema. Então... Tem uma outra coisa, brother, que é a definição de pronto. Tu entende? Eu acho que o cara... Quando eu vou pensar, vou ter uma pessoa me ajudando, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso também em seguida. Mas vou ter uma pessoa me ajudando, né? O que é pronto? A definição de pronto. Você pode considerar essa tarefa pronta quando as pessoas não se preocupam em deixar claro pro cara. Tipo, eu preciso que tu arrume o estúdio. Tá, mas o estúdio estará arrumado quando as câmeras estiverem ali. Tu tem que ter o checklist, né? Tem que ter um gatilho, um trigger no final, né? O que é o gatilho? Terminou o estúdio, fotografa e manda no WhatsApp. Entendeu? Eu quero uma foto de longe, ó o Pedro anotando. Quero uma foto de longe do estúdio, cumpridas todas as diretrizes que eu te passei no checklist. Feito isso, fotografa e manda no WhatsApp. Né? Eu acho que isso é importante. E para você que não tem ideia do que é o Prime da GoImage, eu vou te explicar rapidamente. O Prime é o grande programa de benefícios do ecossistema GoImage. Então, dentro do Prime tem diversas ferramentas, como o Gallery, como o Academy. Você vai fazer parte de uma comunidade incrível, que além disso, dá cashback, dá desconto, dá frete grátis. Então, tem inúmeras coisas. Aproveita, clica no QR Code e vire Prime agora mesmo para ter todos os benefícios que o ecossistema da GoImage oferece. Cara, e tem uma outra coisa que a gente tava falando com o Lucas, né? Na gravação do podcast, dia desses, para não datar o vídeo. O cara é diferenciado. E a gente tava conversando e ele tem uma metodologia que a gente achou muito bacana, cara, que ele faz com o time dele, que ele faz com as pessoas lá do time dele, para descobrir se as pessoas estão fazendo aquilo que gostam e aquilo que tem mais performance. Claro que o fotógrafo no início, né? Pensa, Pedrinho Santos, lá no início, ele só precisa de alguém que libere o tempo dele, né? Mas existe uma situação que começa a ter mais de uma pessoa no time, né? Quantas pessoas o cara precisa ter no time, o fotógrafo médio brasileiro? Quanto fatura um fotógrafo médio? O que tu acha qual é o faturamento de um cara, do fotógrafo hoje? Olha, um fotógrafo médio, em torno de 10k mês. É, isso aí, né? 10, 12. 12, 15 no mês 10, que vai 12. bem, né? 15 no mês que vai bem. Assim, um fotógrafo que fatura já acima de 25k, já é um fotógrafo que está performando já melhor, assim, provavelmente ele já tem um funcionário e não consigo imaginar, não consigo ver também, né, o cara que quer faturar ali 30, 40k, não tendo pelo menos uma pessoa para poder desafogar algumas coisas, né? Cara, eu acho que 30, 40 já precisa de 2 ou 3 pessoas, hein? Cara, que eu conheci também algumas fotógrafas, principalmente. É que mulher sempre consegue gerenciar melhor as coisas, né? Mas que faturam, por exemplo, a Lídia. A Lídia fatura bem e tem uma funcionária só. Uma funcionária só. Uma funcionária só. Mas daí se mata de tanto trabalhar, né? Ó, eu admiro, Cris, eu acho a Lídia uma puta numa profissional e tal, mas a gente percebe que é uma workaholic. Lídia, não me leva a mal, Lídia, mas assim, até olhar entendeu? A veia da testa meio saltada, né? Meio, né? Isso não faz bem. Não faz bem. Acho que a gente tem que... Porque o que eu vejo, né? Eu vejo que toda vez que a gente tá hiperatarefado,
a gente não libera tempo para pensar no próprio negócio. Eu sei que falar disso às vezes parece meio, né? Mas a gente precisa pensar o tempo todo o que eu estou fazendo aqui, né? Que não está trazendo benefício para o meu negócio. O que eu estou fazendo aqui, eu acho que a pergunta melhor é essa, ó. O que eu estou fazendo aqui agora, que é muito caro para que eu faça, entende? Por exemplo, vou pegar hoje eu aqui, né, no meu modelo de negócio. Eu pagar contas, o meu salário é muito alto, eu sou muito caro para pagar contas, eu sou muito caro para cobrar cliente, eu sou muito caro para fazer contrato, eu sou muito caro para ir na prefeitura, eu sou muito caro para editar vídeo, eu sou muito caro para editar foto, eu sou muito caro para mandar material para GoImaging, entendeu? Eu sou muito caro para fazer essas coisas. Eu acho que o primeiro passo é esse. Eu sou caro para fazer o quê? E é isso que a gente precisa colocar alguém para fazer, né? Pedro. Existe essa parada de tu tentar entender o que tá tomando o teu tempo dentro do teu negócio que não tá fazendo a grana entrar, né? E quando o fotógrafo ele começa a ter dúvida em diagnosticar isso, a gente tem o exemplo mais fácil e cristalino para falar, e que é a edição. A edição é o principal tarefa dentro do negócio de fotografia que não faz a grana entrar, que não faz o dinheiro entrar e que mais toma tempo do fotógrafo. Então tudo que for parecido com isso é uma dessas coisas. Eu acho que tem uma coisa que, pelo contrário, cara, pode trazer muito tempo pro fotógrafo. Quer ser cliente GoImage, meu amigo, é óbvio. Você sendo cliente GoImage, você vai ganhar tempo para fazer várias coisas. Sabe por quê? Porque dentro do ecossistema, já ouviu falar de um ecossistema para fotógrafos? Eu sei que não, porque só na GoImage tem ecossistema. Dentro do ecossistema, você vai ter acesso ao pacote de benefícios do Prime, você vai ter acesso a treinamentos agora com o novo Academy, que dentro em breve já vai estar estreando para você aí. Você vai ter acesso a links de pagamento como o Pay, você vai ter acesso à linha de álbuns mais cheirosa, bonita e bem desenvolvida do mercado, e não só isso, a logística matadora, a gente entrega para o Brasil inteiro, cara, então você não pode perder aí o teu acesso na GoImage. Então acessa agora mesmo aí goimage.com.br, deve ter um link aqui abaixo também do vídeo também, faça teu cadastro. Cara, tem uma coisa que é interessante aqui, que até tá no meu roteiro, que é a parada de que agenda cheia não significa lucro. Agenda cheia não significa lucro. Tem muito fotógrafo que tá pagando para trabalhar, né? Porque justamente ele entra no ciclo infinito do fotógrafo que não tem funcionário. Sabe qual é o ciclo? O ciclo é o seguinte, ó. O cara foca em trazer clientes, fazer parceria, fazer o tal do marketing, né? A prospecção. Aí o que ele faz? Quando ele faz isso, ele enche a agenda, né? Ó, pro lado do ET aqui, ó. Ele faz isso, ele enche a agenda. Encheu a agenda, o que ele tem que fazer depois que ele encheu a agenda, Cris? Sim, vai ter que entregar tudo isso daí, né? Ele tem que entregar. E daí quando ele tá entregando, quem é que tá cuidando do marketing das vendas? Não tem ninguém. Aí o que ele tem que fazer? Aí ele passa um mês prospectando, um mês entregando, aí no outro mês ele tá perdido, o faturamento dele vai 8, 10, 15, 4, 3, 2. Você se identifica com isso, fotógrafo? É ou não é? 8, 10, 15, 4, 3, 2, 8, 10, 15, 14, 16, 0. Ele fica nessa onda, né? Ele fica nessa onda de oscilação do faturamento porque ele não consegue manter a constância nas ações de marketing e nos processos de venda. Ele não consegue manter a agenda de marketing e não consegue manter o processo de venda funcionando. Ele não consegue. Por quê? Porque ele precisa se envolver demais com a entrega do serviço. Uhum. Por que eu quis trazer isso? Porque a tua agenda, ela não garante que o lucro ele é constante, porque você não tem constância naquilo que é o principal, marketing e vendas. Você precisa manter a constância nos processos aí, na agenda de marketing e no processo de venda, e para isso você precisa fazer com que a entrega fique leve. Você só vai ter lucro se você conseguir diminuir essa curva. Se você não pode faturar 15 num mês, 2 no outro. Você tem que ir 15, 13, 12, 16. Você precisa diminuir essa curva de variação de faturamento e para isso você tem que colocar alguém para te ajudar com aquilo que não mexe o ponteiro. Eu acho que tudo que não é marketing e vendas, velho, eu vou falar para você que eu, Eduardo, delegaria até a fotografia para focar em marketing e vendas, hein? Polêmico. A fotografia eu acho um tema bem sensível, mas também entendo que depende do modelo de negócio, né, Vanessa? Que também se a gente falar, é um estúdio, né?
não há tanto problema, dependendo da linha que tu segue, em delegar a fotografia, pelo menos dentro da minha visão. Poxa, eu tenho um trabalho muito autoral, trabalho muito com gestante, que tu precisa estar muito envolvida com os clientes. Não sei se eu delegaria, mas isso também é um ponto passível de discussão. Se a gente olhar lá na última linha, tem que ver o que dá mais resultado, né? Então, agora, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, né? Não sei se todos sabem, mas a gente tem uma linha para composição de preço, tá? Para dar uma avaliada também no faturamento e tudo. Todo mês a gente arranca com despesas fixas. E depois, tu arranca... Eu vou colocar qualquer valor aqui só como uma ideia simbólica, tá? Eu arranco com 5 mil reais de despesa fixa. O mínimo que eu preciso fazer para começar... Eu não digo nem cobrir margem de ponto de equilíbrio e tal, mas eu arranco com 5K. Tudo que eu for faturando a partir dali, ele entra também em custos variáveis. Aonde que eu quero chegar com isso? Que não é o foco agora do tema. É que quando tu não dá foco em marketing e vendas e tu tem essa oscilação, o teu custo fixo ele não dá a mesma oscilação, saca? Amigo. Ou seja, tu arranca com aquilo no mês. Aí então, beleza. No mês lá que eu me dediquei em marketing e vendas, eu enchi a agenda lá, fui para 20K. Meu custo fixo é 5. Aí no outro mês ele desceu para 15, continua 5. Fora as outras despesas que a gente vai colocando, né? Às vezes ao longo do mês, que elas não são previstas. Chega num momento que tu não tem, se tu não focou de novo para ter aquela roda, aquele custo ele não vai cobrir. E aí onde a maioria dos fotógrafos acaba se perdendo. Porque daí mistura um pouco do salário, mistura com o dinheiro que é faturamento da empresa. E aí onde eu vejo a vital importância de a gente ter, de fato, um funcionário, pelo menos um, dependendo do estágio que tu está, né? Mas pelo menos um, para tu poder focar naquilo que, de fato, vai encher a tua agenda e garantir que a entrega seja leve, como o Eduardo falou. Porque, cara, os boletos, eles não tiram férias, né? E aí, às vezes, o fotógrafo, eu percebo que ele se perde nessa questão, porque eu vejo muitos clientes nossos que falam, cara, eu tenho muito trabalho, mas assim, lá na última linha não sobra. Que é o que tu falou, agenda cheia não quer dizer que tenha uma lucratividade. Então, às vezes, dá esse erro e justamente por não olhar para um lado financeiro, sabe, do negócio. Então, é um ponto que é importante. O fato de ter um funcionário alivia para que tu dê foco em outras coisas que são tão importantes quanto a fotografia, né? Como diz Eduardo Vanassi, que like não se pede, se conquista, mas eu acho que a gente tem que pedir mesmo, porque o primeiro passo para receber é pedir. Então, cara, tu que tá assistindo esse vídeo aqui, deixa teu like, não deixa de se inscrever no canal, no YouTube da GoImage aqui, então vai ser a nossa porta de comunicação com o fotógrafo do Brasil inteiro. Então faz a boa, se inscreve aqui, vamos chegar nos 100 mil inscritos na GoImage dentro em breve, essa é a nossa meta. Então se inscreva no canal e deixe seu like, que é muito importante para nós continuar fazendo essa paradinha aqui. O fotógrafo entendeu o que ele precisa. Sozinho é difícil, né? Sozinho fica complicado. Ele precisa realmente de alguém para conseguir focar no que é certo. Mas aonde conseguir essa pessoa? O que a gente pode dar de dica? Tá, beleza? A gente veio aqui e jogou um problemão nas costas do cara. O que vocês podem fazer? Como é que vocês fazem para contratar? O que a gente pode dizer pro fotógrafo? Cara, faça isso para facilitar esse processo. Eu tenho algumas... Eu vou pegar pela base da GoImage, tá? Eu tomei uma lição uma vez de uma RH que participou aqui, que teve um período aqui com a gente. E ela, por exemplo, a gente estava para contratar, inclusive, olha só que louco, tá? A gente estava para contratar uma PM. Sabe o que é uma PM? PM? É uma PM, que a gente quer se dar o luxo de falar inglês e tal. É uma Product Manager. Ela gerencia produtos digitais. Como a gente estava construindo o ecossistema, nós estávamos para contratar uma pessoa. Quem que é essa pessoa hoje? A Nai. A Nai, que é a nossa gerente de marketing hoje. Muito bem. Só que daí, o que acontece? Veio uma pessoa para a entrevista, muito falante, e eu adorei ela. Adorei. Se não, essa pessoa aqui, ela tá sensacional. E aí, a nossa RH, ela falou, Christian, ela não é boa. Eu disse, como assim não é boa? Eu adorei ela. Se não, ela não é boa. A gente tem a tendência natural, vejam bem, acho que é aí onde está a lição. A gente tem a tendência natural a gostar de pessoas que sejam parecidas conosco, em alguns aspectos, com a gente. Só que a pessoa que às vezes é parecida conosco, ela não é boa para a função que deve executar. Por exemplo, se vir aqui um programador muito falante, um cara assim, muito provavelmente ele seja um cara disperso para programação.
Programador, normalmente, ele quase não fala. Eles são introspectivos. Pessoas de finanças quase não falam, elas são mais cartesianas. Se o cara do comercial não falar, tu tem um problema enorme, porque o cara não vai sair vendendo. O cara tem que ser meio pavãozão. Então a primeira dica que eu dou é assim, avaliar o que é a função que tu precisa que o cara faça. E essa função, ela tem que ter algumas características. E tu tem que tentar moldar ou puxar para o recrutamento ali, né, para essa seleção, pessoas que consigam cumprir esse processo. E não pessoas que sejam semelhantes a ti. Então, claro, se a gente está falando de alguém que tem que cuidar de atendimento ao cliente, tem que ser minimamente uma pessoa simpática e tal. Outra coisa que eu não faria é contratar quem tu não pode demitir, porque isso é um problema enorme. Porque às vezes tu... mas é o primo do amigo não sei o quê. Beleza, tu vai conseguir demitir essa pessoa depois se ela não estiver cumprindo a função? Ou tu vai te arranjar um problema? Então, às vezes, não contrata. Uma boa parte dos erros que a gente comete está ali na contratação. E outra coisa, a gente contrata por... Isso é real, tá? A gente contrata por competência e demite por comportamento. Então, assim, quando a gente consegue prever isso na hora da contratação, conseguir fazer... E aí tem algumas ferramentas, como o DISC, por exemplo. O DISC é uma ferramenta excelente para te ver perfil da pessoa. Às vezes tu pode comparar o DISC com essa função que precisa ser... Ou seja, se o DISC tem vários pontos, né? Dominante, influente, analítico, né? Se é uma função que exige mais análise, não adianta tu pegar uma pessoa que ela é muito influente, ela não vai conseguir desempenhar bem. E aí, às vezes, o medo de ter um funcionário é muito por conta disso. Mas aí, no fim, eu vou ter que fazer tudo. Primeiro, tu não tá sabendo delegar. E segundo, tu não contratou a pessoa certa. Então, esse processo de contratação é onde tem que ter um critério interessante. Às vezes, tu ter uma pessoa que seja complementar a ti é melhor do que ter uma pessoa que seja semelhante a ti. Por mais que isso possa parecer controverso. Mas eu talvez não vou me dar bem com a pessoa. Não, ela tem que se dar bem com a função que ela precisa executar. Então, eu diria isso, assim, para início. Cara, olha, pra gente finalizar, o que eu digo pra você é, contrate alguém pobre, que precisa trabalhar, inteligente e que te respeite. Eu acho que esses são os critérios, pra mim, são os básicos, sabe? Cara, se a pessoa não precisar trabalhar, na primeira dificuldade, ela não vem mais. Ela vai embora. Ela vai embora. Agora, alguém que precisa trabalhar. E outra coisa, inteligente, cara. E assim, ó, porque eu acho que tem espaço pro cara que repetiu 6 anos, pro cara que gosta da folia, tem espaço, mas não tem com você. Esse cara pode ir na indústria, que tem 1000 funcionários, querem um cara muito fora da caixa e tal. Deixa esse pessoal para quem já é grande. Você não pode errar. Você que é fotógrafo, você não tem como ter um cara fora da caixa, que às vezes de manhã ele precisa do tempo dele. Não, cara, não. Você precisa de alguém responsável, que te respeite e que seja inteligente. Então, deixa esse perfil um pouco mais diferente para empresas maiores. Vai trabalhar na GoImage, entendeu? O cara já tem um monte de funcionário. Só não vai entrar. Você, fotógrafo, precisa desse perfil que eu falei. Acho que esse perfil fica mais fácil. Obviamente, né, Pedro, isso é o que a gente pensa, a maneira que a gente vê esse mundo, a gente quer saber o que você pensa. Deixa os teus comentários aí abaixo do vídeo, a gente responde todos eles. E também tem o seguinte, ó, dá pra ficar rico com a fotografia trabalhando sozinho? Até dá. Agora é saudável? Não sei. Milionário, eu duvido. Vá atrás de um funcionário que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. A gente também tem aqui na tela mais 2 vídeos para complementar os teus estudos sobre fotografia. Fica com a gente, fica com a GoImage. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!